Vamos começar orando. Pedir a Mailana que ore aí, interceda por todos nós, pelos que estão nos ouvindo também, em algum momento. Obrigada. Amém. Não sei se vocês notaram, mas a minha camisa hoje tem uma cruz, tem os 5 solas, né? Hoje, 31 de outubro de 2021, a Reforma Protestante está comemorando 504 anos, né? Essa camisa, especificamente, quem me deu foi a Igreja Batista da Proclamação, em 2017, no centenário da Reforma. Eu e o professor Gleno fomos pregar lá, né, fazer um sermão sobre os 5 solas. Eu falei sobre sola escritura, o Gleno falou sobre solos Cristo. E aí ganhamos esse mimo da minha igreja mãe. Dito isso, vamos ler o que está escrito no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 21. Eu não vou explicar por que eu sempre leio o versículo, né? Antes de ler o texto de Lewis, porque da última vez que eu fui fazer isso, foi a aula toda. 16 de Mateus, a partir do 21. Mas devia entrar no Ministério de Louvor, viu? Eu tá bem. Convocado a pensar já. Acharam? Caleb não é crente, não trouxe a Bíblia. Oswaldo é crente virtual, tá lendo no celular. Diz assim o texto de Mateus, segundo a Nova Versão Internacional. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Até aí. Vou terminar logo o 26, bem famoso também, né? Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Tem até uma música do Cats Barnett, né? Mas acho que já na fase de Paulinho Macuco, que antes era Paulinho, Brother Simeon, que era o cantor, né? Principal, ele saiu, Paulinho Macuco assumiu os vocais.
Mas tem um acústico que eles cantam essa música. É assim, aquela música doida do Carlos Barnet, né? Mas depois que eles foram para Gospel Records, eu não sei se eles já começaram lá, mas eu sei que esse acústico, a qualidade da gravação tá bem legal mesmo. Jesus Cristo está se referindo aqui ao fato de que ele precisava ser sacrificado, né? Ele precisava padecer aqui junto com ele, né? Com o seu sacrifício, a lei fosse cumprida. O que é que a lei significa, a lei ser cumprida nesse caso, né? Toda rebelião, né, precisa ser paga com sangue. Então era necessário que alguém morresse para que o pecado fosse perdoado. Isso está lá em Levítico, se eu não me engano. Para o pecado ser perdoado, tem que ter derramamento de sangue. Como o pecado foi muito grave, né, somente um sangue muito especial para poder remir esse pecado. Que nesse caso era o sangue do próprio Filho de Deus. Por isso ele se fez homem, por isso ele morreu. E ao morrer, né, ele paga o preço por toda a humanidade, inclusive porque ele é o único que não precisava fazer. Paulo diz, né, se um pecador se sacrifica, ele paga pelos seus próprios pecados, né? E não pelos de mais ninguém. Se alguém pode pagar o preço do pecado de outra pessoa, é alguém que não deve nada. Então o sacrifício de Jesus é importante porque ele era o único que não precisava ser sacrificado. Como a gente leu no capítulo anterior, eles fazem um experimento mental, né? Imagine, né, se o homem não tivesse pecado. Então, os dois tipos de vida, a bios e a zoé, automaticamente seriam infundidas no homem no seu nascimento, na sua concepção. Como a gente pecou, a gente só é infundido da bios, né? Agora, o homem que nunca pecou, que é Jesus, que é homem e ao mesmo tempo é Deus, provavelmente ele teve em sua concepção tanto a bios quanto a zoé infundida. E ao morrer, né, ele faz o sacrifício perfeito, aquele que é definitivo. Então, era necessário que ele morresse, era necessário que as coisas acontecessem. E o que é que Pedro diz? Chama ele à parte. Eu até imagino, né? Pedro chamando assim, mestre, né, chefe, chega aqui um pouquinho. Você tá maluco, rapaz? Que história é essa? Não vai acontecer nada com você, não. E Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, né? Hoje a gente fala para trás da cruz, né? E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Ou seja, Pedro, na sua visão materialista das coisas, e isso serve de lição para a igreja contemporânea, né? Na sua visão materialista das coisas, ele quer resolver tudo, né, à sua própria forma. Né? Se Jesus vai morrer, ele não, você não vai morrer, não. Eu não vou deixar. Agora imagine. A gente está fazendo isso hoje. Se vocês repararam que a gente está tentando fazer isso hoje, né? O anticristo vai se manifestar. Não vai, não. Não vai, não, que eu não vou deixar. Agora, o que é que está escrito lá no livro de Apocalipse? Que antes de Jesus voltar, o que é que tem que acontecer? O anticristo tem que se manifestar. Né? A igreja vai ser vencida. Pelo menos por um tempo. Né? João diz que Deus dará ao anticristo o poder de derrotar a igreja durante algum tempo, né? Até que tudo esteja consumado. Derrotar no sentido visível, né? De você realmente perseguir, né? E oprimir a igreja, e a igreja voltar a um processo de subversão, né? A ser uma coisa subversiva. Né? O subversivo é o contrário. Né? A igreja é subversiva há algum tempo, porque está na contramão do sistema.
Mas esse tempo vai estar. Isso, inclusive, é algo que deve acontecer antes da volta de Cristo. Então, de certa forma, ao tentar impedir, veja bem, eu não estou dizendo, olha só, entendo, eu não estou dizendo, né, que a gente tem que se conformar, não é isso. Mesmo porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar e se é esse momento agora ou não. E a gente tem que estar pronto para defender a nossa fé. Agora, uma coisa, fato, quem tem controle da história não sou eu nem você. Quem tem controle da história é o Criador. É o Senhor da história. É Ele que molda a história de acordo com o que Ele deseja, de acordo com os seus projetos. Né? Não é a minha força. Não é a minha espada, como Pedro achava que era, que vai impedir que as coisas aconteçam. Algumas coisas vão acontecer, né, serão muito dolorosas, e é mais ou menos isso que a gente vai tratar hoje. Ser cristão é quer que você faça. É só isso. O que é que você precisa fazer depois de se tornar cristão? Imitar Cristo. Só. Isso é difícil? Muito. Muito difícil. Por isso que o nome de Jesus tem poder. O que é um nome? O nome é um código sonoro ou escrito visual que nos permite visualizar um determinado objeto. Eu falo cadeira, por exemplo, todo mundo tem aquela ideia de cadeira. E o nome de Jesus nos remete a toda a obra de Deus. Quando fala o nome de Jesus, às vezes as pessoas utilizam isso no sentido meio místico, supersticioso, como se houvesse o poder na simples menção do nome de Jesus. Mas o poder do nome de Jesus está na medida que se conhece a palavra de Deus e a obra de Deus através de Cristo. Então, o nome de Jesus tem poder quando a gente compreende a obra de Deus através de Jesus. É isso aí. O nome tem uma relação profunda com a identidade. E na Bíblia isso fica bem claro, né? Quando em determinados momentos, por exemplo, as pessoas mudam de nome, porque há uma alteração na sua própria identidade, na sua própria personalidade. Quando a Crônica do Matador do Rei o Patrick Rothfuss, ele tem uma visão bem interessante e eu diria até bíblica, né, a respeito do que o nome significa, né? Quando você descobre o nome da pessoa, o verdadeiro nome, né? Não é a aparência, não é o nome comum, né? A ideia do livro é isso. Quando você descobre o verdadeiro nome da pessoa ou das coisas, você passa a controlar ela, né? Então as pessoas passam boa parte do tempo tentando descobrir o nome das outras ou das coisas. O primeiro livro chama O Nome do Vento, né? Ou tentando evitar que as pessoas descubram qual é o seu verdadeiro nome para não serem controlados, né? E a questão do nome é muito importante na Bíblia, né? Pedro muda de nome, né? Pedro se chama Simão, né? Depois Jesus vai chamar ele de Cefas. Mateus era Levi, né? Saulo muda para Paulo, mas é uma questão semântica, né? De tradução. Apocalipse 2, era o que eu ia falar, exatamente. Em Apocalipse 2 diz que os escolhidos receberão uma pedrinha branca com um nome. E só quem sabe esse nome é Deus e a pessoa.
né? A pedrinha branca, ela, na época de João, né, na época do primeiro século, na comunidade judaica, tinha alguns significados, né? Um deles era um convite. Você recebeu uma pedrinha branca, você estava convidado para participar de algum evento. Apresentava a pedrinha branca e entrava, né? Então, quando João diz assim, vocês receberão uma pedrinha branca com o seu nome, quer dizer que você estará sendo convidado para algum lugar, né? Na verdade, para habitar na nova criação, né? E nessa nova criação, a sua identidade aflorará de maneira perfeita. Você será quem efetivamente Deus determinou que você deveria ser. Que promessa, né? A sua personalidade plena, da forma como Deus projetou, vai se manifestar. Você será você e a sua relação será direta com Ele. Só Ele e você sabem quem é você de fato. Não adianta quanto nós nos esforcemos, nós jamais conseguiremos ter a plenitude disso. Enquanto o nosso corpo não for glorificado, não. Hoje existe um inglês que o pessoal fala the better version of yourself. Talvez seja a de aproximar, né? Nós precisamos. Você pode ser. Na verdade, a ideia de santificação é que a cada dia nós somos melhores do que fomos, não é? E é por isso que os capítulos anteriores são importantes, né? O fazendo de conta e o duas notas, né? É o que ele está tentando dizer. A gente sabe, ele está tentando dizer isso há algum tempo já nesse livro. A gente sabe que a perfeição não é possível, mas a gente não pode se contentar com nada menos do que a perfeição, né? É um objetivo inalcançável, mas que tem que ser buscado o tempo todo. A gente sabe que enquanto a igreja não for glorificada, enquanto o corpo não for glorificado, né? Que a gente tem um corpo igual ao que Jesus tinha quando ressuscitou, a gente não vai conseguir se livrar dos nossos defeitos. Mas a gente não pode se contentar com uma vida em que a gente não esteja buscando isso o tempo todo, né? Ser tolerante com os defeitos a ponto de dar livre vazão. E de achar, já que não tem jeito, tá bom. Não tá bom. Não tá bom nunca. E todo dia você tem que se esforçar para ser melhor. Agora, essa é a cruz. E aí você olha, rapaz, mas é um fardo muito grande. Aí Jesus diz, não, meu fardo é leve. Por que meu fardo é leve? Porque ele ajuda a gente a segurar esse fardo, a carregar esse fardo, né? Ele vai falar disso aqui, né? A ideia convencional que nós temos antes de nos tornarmos cristãos é a seguinte: tomamos o nosso ser comum, preste atenção nisso que é interessante, com seus vários desejos e interesses como ponto de partida. Pegou, né? Depois admitimos que algo mais, que podemos chamar de moralidade ou comportamento digno ou o bem da sociedade, tenha direitos sobre esse ser. Então você, do jeito que você é, com todos os seus defeitos, aí você entende que existe algo que tem direito sobre as suas ações, que é o bem comum ou a moral cristã, por exemplo, né? Ou o ser bonzinho. Tenha direito sobre esse ser. Direitos estes que interferem nos seus próprios desejos. Ou seja, você tem desejo de fazer alguma coisa, mas o bem comum diz que aquilo não é conveniente. Certo? O bem comum diz que aquilo não é conveniente. O que queremos dizer quando nos consideramos bons é ceder a esses direitos, ou seja, deixar de fazer algo que eu quero, porque não faz bem para a minha comunidade. Estão entendendo, né? Então
eu defino ser bom como eu abdiquei de um desejo pessoal, de uma inclinação, porque isso não contribui para o bem comum, ou seja, isso não é moralmente aceitável. Isso para mim é o conceito de bom, é o conceito que a maioria das pessoas tem a respeito do ser bom, ou a respeito da própria moral, de como funciona a moralidade cristã. Mas há coisas que o ser humano deseja fazer e que acabam se revelando erradas. Ora, nesse caso, temos de abrir mão delas. Tudo aquilo que eu desejo fazer e que não se enquadra dentro daquilo que o bem comum considera proveitoso é errado. E aí eu tenho que abrir mão de fazer isso. Outras coisas que o nosso ser não deseja fazer acabam se revelando a coisa certa, então temos de fazê-lo. Então eu não sou daqueles que gostam de contribuir com nada, nem com trabalho, por exemplo. Então, na época que o Vando estava aqui na igreja, né? Antes do aniversário, ele falou: bora pintar a igreja e tal. Eu não gosto de pintar a igreja, eu odeio pintar. Mas, naquele momento, o que era o certo era eu ir com o pessoal pintar a igreja, né? Por que que eu vim? Porque moralmente aquilo era a coisa certa a fazer. Então tem coisas que eu faço não porque eu quero, faço porque o bem comum ou a moralidade diz que eu devo fazer, né? E tem coisas que eu quero fazer, mas não faço, porque o bem comum ou o conceito de moralidade diz que aquilo não é conveniente. Mas estamos o tempo todo esperando que, quando todas as demandas forem alcançadas, o pobre ego natural ainda tenha alguma chance e algum tempo para dar continuidade à sua própria vida e fazer o que bem entende. Na verdade, somos bem parecidos com uma pessoa honesta que paga seus impostos. Ela os paga, tudo bem, mas na esperança de que vá sobrar dinheiro suficiente para viver, porque ainda estamos tomando nosso ego natural como ponto de partida. Não sei se vocês entenderam, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. O grande problema da gente é que a gente quer continuar sendo nós mesmos num mundo em que o nós mesmos, nesse sentido, não cabe mais. Certo? Deus está nos chamando para uma vida completamente diferente. Por isso que o primeiro passo da salvação, né, dentro da ortodoxia cristã, se chama regeneração. Deus não está consertando você. Não é essa história. Você é você, eu vou, né, te dar. Você vai ter que fazer agora o que é bom e deixar de fazer o que é mal. Não é assim. É por isso que para a maioria das pessoas ser cristão é tão difícil. E para outra parte das pessoas, quem diz que não é difícil é hipócrita. Não é bem assim, né? Que a banda toca. Não é para essa vida que Jesus está nos chamando. Não é essa vida de fazer o que eu tenho que fazer para ver se no final das contas sobra algum tempo para o meu eu natural continuar existindo. Enquanto estivermos pensando dessa maneira, de duas, uma. Ou vamos desistir de ser bons, ou vamos nos tornar extremamente infelizes. Deixa eu ver se eu entendi. Ele está sugerindo que o foco na sobrevivência na vida terrena é o desvio do caminho. Não é um foco de sobrevivência na vida terrena. É um foco, um foco na sobrevivência do seu ego. O seu eu interior, que está lá dentro de você, te dizendo o que quer fazer e o que não quer fazer. Você focar nesse ego é que é o problema. Por quê? Porque o tempo todo o seu ego vai estar dizendo que quer fazer coisas que você não deve. E aí você sufoca o ego.
Na outra parte do tempo, né? Repare, numa parte do tempo o seu ego está dizendo que quer fazer coisas que você não deve. Na outra parte está dizendo que ele não quer fazer coisas que devem ser feitas. Então ele também vai estar sendo suprimido. Mas o ego é de todo ruim? Ou o ego, há momentos em que o ego sugere ações que estejam de acordo com os princípios? Aí nós vamos para as teorias, né, teológicas da salvação. As duas extremas, a de Armínio e a de Calvino. A de Armínio vai dizer: há algo dentro de você que tem ainda capacidade de decidir se recebe ou não a graça. Que é o tal do livre-arbítrio. Se você decidir receber a graça, o Espírito de Deus vai habitar em você e você vai ter a sua vida regenerada de acordo com o que o livro está explicando, vai explicar aqui mais tarde. Segundo a tese de Calvino, a compreensão que o calvinismo tem a respeito do processo de salvação, não há nada de bom no seu ego mesmo. O seu ego está completamente depravado. Não há nada de bom. O seu ego sempre vai querer fazer o mal. E fazer o mal é deixar de fazer algo que deve ser feito ou fazer algo que não deve ser feito. Então, quando você diz assim: hoje eu quero ficar em casa para descansar, né? Você recebe uma ligação: Jonas, rapaz, surgiu uma emergência aqui, venha para a igreja, estou precisando de alguém para tocar. O seu ego quer fazer o quê? Ficar em casa para descansar. O seu corpo, né, que foi morto e ressuscitado e que está disponível para o serviço, tem que fazer o quê? Vir tocar. Exatamente. Então, o que é que ele está dizendo? Se você encara a sua vida cristã como isso, como o tempo todo está contrariando os seus próprios desejos, ou em algum momento você vai desistir de ser bom, porque você, né, vai desistir da luta, ou você vai se conformar com isso e se tornar uma pessoa amarga, insatisfeita, que é normalmente a visão que as pessoas têm. Ou você é hipócrita, ou você é um recalcado. E muita gente é assim mesmo dentro da igreja, porque não entendeu como é que as coisas funcionam. Né? Então, não só os anticristãos não entendem como é o cristianismo, como muitas vezes os cristãos, né, não entenderam ainda como é que o cristianismo funciona. Está entendendo? Então, não é uma questão de você, como foi que você falou? Matar a sua vida terrena. Focar na sobrevivência. Não é questão de focar na sobrevivência. Você está focado na sobrevivência do seu ego. Né? Então, enquanto estivermos pensando dessa maneira, né, que ser bom é fazer um sacrifício, de duas uma: ou vamos desistir de ser bons, ou vamos nos tornar extremamente infelizes. Pois não se engane, se você está realmente tentando satisfazer todas as demandas feitas pelo ego natural, não sobrará muita coisa para a sua sobrevivência. Quanto mais você obedece à sua consciência, mais ela vai exigir de você. Assim, seu ego natural, que está passando fome e sendo atrapalhado e amedrontado o tempo todo, vai ficando cada vez mais enfurecido. No final, ou você vai desistir de tentar ser bom, ou vai se tornar uma daquelas pessoas que, como costumam dizer, vivem para as outras, mas sempre de forma contrariada, resmungona, sempre se perguntando por que os outros não reparam mais nisso e sempre assumindo o papel de Marte. Alguém conhece alguém assim? Eu acho que a gente acaba tendo isso, né? Em algum nível. Em algum nível, todo mundo tem necessidade de reconhecimento, né? O ego, talvez. Né? É o ego. Por isso que é difícil cantar, né? Aquela, acho que é aquela montada, não sei. Você canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E aí eu paro e penso que em determinados momentos, em diversos momentos da verdade, na nossa jornada,
nós somos reconhecidos, né? E o reconhecimento serve como fator motivador para que a gente continue desempenhando aquela determinada atividade que fala dessa coisa, né? Mas quando ele fala que não precisa ser reconhecido, acho que o não preciso é pertinente, porque você quer ser reconhecido, mas não precisa disso. Exatamente, não é uma necessidade, é um desejo, não uma necessidade. Tem aquela música, pai, dos vencedores, que é aquela que você começou a cantar quando já estava com o grupo cheio. Você lembra? Eu comecei a cantar quando. Acho que é assim, que eu possa levar a mensagem. Ah, é Consagração. Pra mim é uma das mais lindas deles. É muito boa, eu não consigo lembrar da coisa assim, Como é? Seja o meu canto para sempre só pra te louvar, seja tão somente eternamente pra te adorar. Aí tem uma São parte duas estrofes na verdade, né? Não tem refrão. eu possa levar a mensagem. Seja a minha vida Isso. o padrão daquilo que eu falar no procedimento. Tem que cantar. No procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor. Mas possa eu manter na mente que dependo de ti, Senhor. E quando ele fala de. Eu realmente não consigo lembrar qual é a parte. É perto do fim. Que ele diz que. Porque é uma música que encaixa muito bem no nosso caso, né, com o grupo de louvor e tal. E aí ele fala que ele tem que levar a mensagem e que ele saiba que quem está dando não é ele. Que Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que é essa parte. Seja a minha vida o padrão daquilo que eu falar no procedimento. O exemplo aos fiéis levar. Seja. Também não vou lembrar agora. E aí não é agradável, né? Ficar me ouvindo cantar. Então, eu já dei 2 palhinhas hoje. E uma vez que você tenha ficado assim, tornar-se-á muito mais insuportável para qualquer um que tenha de conviver com você do que se você tivesse permanecido totalmente egoísta. O estilo cristão é diferente, é mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro, uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Né? Reparem até na questão do dinheiro. É mais fácil você dizer: eu vou dar 10%. Né? Aí ficar discutindo: vou dar 10% do bruto ou do líquido. E restituição de imposto, eu pago ou não pago dízimo? Dízimo é uma doutrina neotestamentária? Não. Não tem em nenhum momento a palavra dízimo no Novo Testamento. É um mandamento para os judeus. É uma doutrina veterotestamentária. E por que no Novo Testamento ninguém fala sobre dízimo? Porque não é importante. Porque os 10% do Velho Testamento é lei. A pessoa dava porque era obrigada. No Novo Testamento as pessoas davam aquilo que a comunidade precisava. Naquele momento, inclusive, as pessoas davam tudo. O que Lucas relata em Atos é que as pessoas vendiam seus bens, vendiam tudo que tinham, né? E usavam esses bens para sustentar a própria igreja, né? Estabelecer a igreja, sustentar os órfãos, as viúvas, né? Naquele momento, né? O que a igreja precisava era de tudo. Né? O que as pessoas tinham. Por que Ananias e Safira foram fulminados? Porque eles não deram tudo que venderam? Não. Porque eles justamente viviam com a cabeça no tempo do dízimo. Então eu tenho que contribuir de alguma coisa. Foi o que eles fizeram: venderam seus bens, guardaram parte
e entregaram a outra parte como se fosse tudo. O problema é entregar aquela parte como se fosse tudo sem ser. Né? Pecado, você vender tudo que você tinha, ficar com a metade e dar a metade, ficar com 90% e dar 10%? Não. Desde que você fosse sincero e desde que aquilo fosse que Deus tivesse colocado no seu coração. Né? Tem, não sei se é uma lenda cristã, um folclore cristão, mas diz que, eu sei que o fundador da Colgate, ele é cristão, né? E diz a lenda que em um dado momento da vida dele, ele disse, ou eu vou viver com 10% e ofertar os 90%. Ele é dono de um império mundial de cosméticos. Não sei nem se ainda é vivo. Né? Dos bens pessoais dele, né? Ele, provavelmente. Daquilo que é meu, não é a empresa, é aquilo que é meu particular. Né? Depois que eu aferi lucro, peguei meu dinheiro, botei no bolso, eu vou viver com 10%, vou doar os 90%. Né? Provavelmente, se ele quisesse doar tudo, né? Ele poderia, devido à condição financeira que ele tinha. Né? Mas Deus não quer 10%. Né? Deus não quer 10% do seu tempo, Deus não quer 10% do seu dinheiro, Deus não quer 10%, sei lá, do seu talento. Né? O que Deus pede é tudo. Deus quer tudo. Não vim para atormentar seu ego. Vim para matá-lo. É isso que Jesus está dizendo. Quando diz, pegue a sua cruz. Qual é o final da cruz? Onde é que a cruz termina? Na morte. Uma hora o martírio acaba e o ego morre. Deus não está aqui para atormentar o seu ego, para você ficar o tempo todo se martirizando. Ah, porque isso? Ah, porque eu poderia estar... Não. Deus veio para matar o seu ego natural. Nada de meios termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Deus não quer te consertar. Deus quer fazer do zero. Aquela música do Barro. Vaso Novo. Rapaz, é forte. Não é consertar o que está quebrado. O oleiro está moldando o barro. É isso que significa. Né? O oleiro é o cara o cara da olaria, né? Tá lá moldando o barro. Né? Ele começou a moldar o barro. Né? A asinha do barro, do jarro, não ficou do jeito que ele queria. Ele não vai deixar o barro secar e para arrancar e botar outro. Não, ele vai desmanchar aquilo e fazer tudo de novo. É isso que essa música quer dizer, né? Não quero meter a broca no seu dente. Cadê pastor Clécio? Nem o obturar ou fazer com que ele pare de doer. Quero arrancá-lo. Aquele ditado também, né? Arrancar o mal pela raiz. Renuncie todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que me entregue aqueles que você considera maldosos. O aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo e minha própria vontade deverá se tornar sua. Quem não está preparado, saia, porque é forte. É isso que significa se tornar cristão. É matar a sua vontade. Isso é mais difícil e mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer. Espero que você tenha notado que o próprio Cristo, às vezes, descreve o estilo de vida cristão como difícil demais e, às vezes, como demasiado fácil. Ele diz, tome sua cruz. Em outras palavras, é como ser espancado até a morte no campo de concentração. Lembrando que ele está falando aqui da década de 50, se não me engano, é final dos anos 40, né? Bem próximo da Segunda Guerra Mundial. No minuto seguinte ele diz,
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, ele está se referindo às duas coisas ao mesmo tempo, e podemos ver muito bem porque ambas são verdadeiras. Qualquer professor concordará que o aluno mais preguiçoso da classe é o que terá de trabalhar mais no final. Eles querem dizer isso mesmo. Se você der a dois meninos, digamos, uma proposição geométrica para resolver, aquele que está preparado vai se dar ao trabalho de tentar entendê-la. O menino preguiçoso vai tentar decorá-la, porque naquele momento isso demanda menos esforço. Ele está falando alguma mentira aqui? Eu vou ler esse trecho no início das minhas aulas, inclusive. Eu digo que os meus alunos têm uma doença, uma síndrome, na verdade, chamada síndrome da calculadora nervosa. Eu ainda não sei aqui, peraí. O que é a síndrome da calculadora nervosa? Se aparece um número no estado da questão, o cara já saca a calculadora, já mete na mesa e já começa a digitar. Aí eu pergunto, ô criatura de Deus, que conta é que você está fazendo aí? Não sabe. Aparece número, é para fazer conta. Não importa, né? Aí não consegue saber que conta tem que fazer, começa a se estressar. Interprete a questão, jovem. Vai que o professor botou número porque sabe que você tem uma calculadora nervosa. E você não precisa de número nenhum para resolver a questão. Assim, eu conheço um cara, não estou dizendo que fui eu, mas um cara que já fez isso. Que botou com um monte de número na prova, você fazia uma regra de 3 na cabeça e resolvia tudo. Né? Aí o cara acha resultados absurdos, né? Toma um 0 na questão, aí diz, professor, você me deu 0 porque eu errei uma conta. Eu falei, não, irmão, você tomou 0 porque o seu resultado não faz sentido. Se fosse só pelo problema de errar a conta, mas eu soubesse que você, né, estava fazendo a coisa conscientemente, você teria visto que esse seu resultado é absurdo. E se foi absurdo, né, você ia voltar para ver se você não errou alguma conta. Como você me entrega uma heresia dessa, eu não tenho outra opção senão queimar você na fogueira. É 0. Se você colocasse assim, ó, professor, eu sei que o resultado está um absurdo, mas eu não sei no que foi que eu errei, ó, você vai ganhar a moral com o professor vai olhar com cuidado onde foi que você errou, ver se foi um erro grave e dar a pontuação que você merece. Aí eles costumam dizer, mas professor, você também não considera nada, né? Eu digo, não, eu considero tudo. O problema é que algumas coisas eu considero certas, outras coisas eu considero erradas. No caso eu considerei errado, é 0. Hã? Então é o que acontece, daí você chega lá e fala uma coisa, repare, você passa meia hora, velho, deduzindo uma lei, deduzindo uma equaçãozinha básica, beleza. O cara esquece a meia hora que você passou deduzindo, velho, e foca no resultado, foca na equação. Aí em algum momento lá eu disse o seguinte, ó, vamos considerar, né, que isso aconteceu, fazer uma aproximação e simplificar o resultado. Então eu dei a equação aproximada. Obviamente que situações em que aquele caso específico não foi observado, aquela equação já não serve mais, né? Se não aconteceu do jeito que eu previ, por exemplo, uma solução muito diluída. Considere que a solução está muito diluída. Se estiver muito diluída, eu posso cortar isso com isso, a derivada disso é constante, tudo mais, coisa e tal, pronto. Você... Só serve para aquele contexto. Só serve para aquele contexto. Aí o cara... Não estou dizendo que eu, mais ou menos, não estou dizendo que eu fiz, estou dizendo que alguém pode fazer. Aí você coloca lá na prova uma situação em que a solução não estava diluída. O cara só decorou a equação.
não prestou atenção em todo o processo dedutivo, em que foi que a gente se baseou para chegar naquele processo, naquela forma. Aí chega lá, usa a equação da situação que não funciona. Usaria, se tivesse acontecido. Usaria, né? O que é que ele está dizendo? O aluno esforçado, ele é na verdade mais inteligente do que o aluno preguiçoso. Porque o aluno esforçado, ele está prestando atenção em tudo e ele está tentando entender o processo. Isso dá mais trabalho na hora. Mas é mais fácil depois. Daqui a 2 meses, quando o cara for fazer uma prova que envolva aquele assunto, ele não vai precisar estudar tudo na véspera. Porque ele já entendeu, aquilo já foi consolidado na mente dele, né? E se aquilo é um pré-requisito para um assunto que está lá na frente, beleza. Ele agora só vai precisar se preocupar em estudar aquele assunto novo, que depende daquele anterior, tá de boas. O cara que só decorou para fazer a primeira prova, quando chega na segunda, que não cobra aquele assunto diretamente, mas cobra aquele assunto envolvido em outras coisas, né, e em contextos mais complexos, ele não só vai ter que estudar o assunto novo, como vai ter que estudar novamente o assunto antigo. E vai dar muito mais trabalho. Ninguém não vai fazer, porque ele fez a primeira vez, mas assim. Mas é que tá, o cara dá os ninja. Eu digo isso por experiência própria. O cara dá os corre lá e na hora que a corda tá no pescoço, velho. Mas ele poderia ter ido dormir cedo. Ele poderia ter ido assistir um episódio de Demolidor. Né? Sem precisar abdicar de certas coisas que no final das contas ele vai ter que abdicar. Isso é mais difícil e mais fácil. Cadê? Onde é que eu estou? Qualquer professor concordará, né? O menino preguiçoso vai tentar decorá-la, porque naquele momento isso demanda menos esforço. Mas 6 meses depois, quando eles estiverem se preparando para uma prova, o menino preguiçoso ficará horas e mais horas estudando para dar conta de coisas que o outro garoto entende e das quais passa até a gostar em poucos minutos. Ou seja, a preguiça dá mais trabalho no longo prazo. Ou vamos usar outra analogia, em uma batalha ou no montanhismo, sempre há uma atitude que exige muita coragem, mas no longo prazo também é o movimento mais seguro a realizar. Se você ficar com medo, vai se meter horas mais tarde em um perigo maior. O modo covarde de agir é, ao mesmo tempo, também o mais perigoso. Voltando para o contexto da Segunda Guerra Mundial. Dia 6 de junho de 1944 ocorreu a invasão da Normandia, né? As praias da Normandia, que é uma região na costa da França, foi dividida em 4 regiões: Gold, Omaha, Utah e Sword. 2 praias ficaram com os americanos, uma praia ficou com os canadenses e uma praia com os ingleses. A ideia era lançar paraquedistas atrás das linhas inimigas para neutralizar as defesas da praia durante a madrugada, para que nas primeiras horas da manhã os fuzileiros pudessem desembarcar. Agora repare o perigo disso, de você pegar um monte de cara, colocar dentro de planador e dentro de avião de transporte e jogar os caras em território ocupado pelo inimigo, né? Para poder os caras neutralizar a defesa. Isso é perigoso, velho. Todos os paraquedistas eram voluntários. E até hoje, né, os paraquedistas de qualquer exército são os caras mais loucos que existem. Se o cara é louco, os caras ou vai ser de uma dessas forças especiais, que inclusive tem que ser paraquedista, ou vai ser especificamente da paraquedas. Tem uma série muito boa chamada Band of Brothers, conta a história da companhia Easy. Agora, a atitude mais corajosa, com certeza a mais perigosa também, era, no final das contas,
a que tornou o dia D possível. Imagine, em 3 das 4 praias, o plano deu certo. Em Utah, Gold, Sword, o pessoal caiu perto, né, do lugar, conseguiu se reagrupar, conseguiu atacar os caras pela retaguarda de surpresa, não é elemento surpresa. O desembarque foi tranquilo. Na praia de Omaha, né? Na praia de Omaha, não deu certo. Foi justamente onde a companhia Easy pulou, né? Vento muito forte. Boa parte dos paraquedistas morreram dentro do avião, porque as baterias derrubaram os aviões de transporte, né? O vento muito forte espalhou, né, em uma área de mais ou menos 30 quilômetros. Imagine para você pegar uma companhia que tem, sei lá, 20, 30 soldados e espalhar esses caras em 20, 30 quilômetros para eles se reagruparem. Eles não conseguiram neutralizar. E foi aonde mais teve baixa. Se acontecesse nas outras praias a mesma coisa que aconteceu em Omaha, o dia D... Hã? Qual é o contexto dessa SARS? Como assim, qual o contexto? Qual guerra foi essa? Segunda Guerra Mundial. Se acontecesse nas outras praias o que aconteceu em Omaha, os aliados não teriam conseguido desembarcar, porque foi muita gente. E mais uma vez, quem gosta de referência de filme, a gente diz assim, eu não vou ler não, vou esperar virar filme para... Né? O Resgate do Soldado Ryan. É uma das representações mais fiéis e realistas do desembarque no dia D. E é o desembarque em Omaha, né? Foi o desembarque mais difícil. Mas esse ato de coragem de alguns poucos homens, né, em comparação aos que estavam nos navios esperando para desembarcar, salvou a vida de quantos? Né? Muitos deles morreram também. Estamos... Cadê? Me ajude aí. Uma batalha, o modo mais covarde de agir é ao mesmo tempo também o modo mais perigoso. O mesmo acontece aqui. A coisa mais terrível e que parece impossível de se fazer é entregar todo o seu ser, todos os seus desejos e todas as suas precauções para Cristo. Mas é muito mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer em vez disso, que é continuar sendo o que chamamos de nós mesmos, para manter a felicidade pessoal como o nosso grande objetivo na vida. E ainda assim tentar ao mesmo tempo ser bons. Não dá, gente, para você ser você mesmo e ao mesmo tempo ser bom. É isso que ele está dizendo. Ou você é você mesmo, ou você é bom. Aquilo que a gente estava falando sobre a pedrinha branca. Você só vai ser você mesmo e bom quando Jesus te revelar a sua verdadeira identidade. Que é o que o texto de Apocalipse está dizendo. Quando você receber a sua pedrinha branca com seu nome. A sua verdadeira identidade é aquela que ele projetou para você desde a eternidade. A sua identidade regenerada. Mas para isso, a sua identidade atual tem que morrer. Porque enquanto ela estiver viva, o seu verdadeiro eu, por assim dizer, não vai se manifestar. Né? A música de... Não apenas calvinista, porque independente da sua interpretação do processo de salvação, o primeiro estágio é a regeneração. E é isso que o batismo significa, é você morrer, né, como normalmente nas igrejas batistas, você morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Isso é uma representação. Fala no sentido de que... E o aluno vai escolher também. Porque o eu que ele tem hoje pode escolher desaparecer, vamos dizer assim. Para poder a identidade verdadeira, a identidade verdadeira. Mas quando eu falo que é uma representação calvinista, que vai ser na verdade, é essa ideia de que não há bom, não há bem no ego, não há bem no ser. Sim. O ego é completamente destruído, completamente depravado. Depravação total. Sim. Eu não diria nem calvinismo, mas talvez uma compreensão mais generalizada do cristianismo protestante
mais histórico, né? Luteranos, os próprios anglicanos, nas suas confissões de fé, né? Eles vão declarar isso, a incapacidade que o homem tem de fazer o bem naturalmente, né? No catolicismo romano, isso não está claro. Na verdade, existe sempre aquela ideia de que você pode fazer um pouquinho para ajudar a ideia da penitência, inclusive penitência como sacramento, né? A penitência é algo que você está fazendo para colaborar com o seu processo de salvação. E isso os protestantes nenhum deles vai aceitar, né? Talvez nesse contexto de neopentecostalismo, você tenha o sacrifício, você tenha o voto, você tem que fazer o voto. No final das contas, é um pouco da penitência romana. Na verdade, diante de tudo isso, é o discernimento que nós precisamos para compreender quando o nosso ego fala e quando Deus fala. Porque nós nos vemos diante dessa batalha espiritual, nossa carne pelejando contra o espírito. Então, a grande dificuldade talvez seja discernir entre a vontade da nossa carne e a vontade do nosso espírito, porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim não é muito melhor. E a Bíblia diz também que nosso coração o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, Exatamente. a grande dificuldade, talvez, seja discernir entre essas vozes, a voz do Espírito e a voz do... Eu não entendi, na verdade, muito bem quando a descrição daquele personagem, né? O personagem que... deixa eu conseguir formular isso aqui. Alguns trechos antes para você ler a respeito daquele personagem que tentava ser bom, né? Não sei se você está ligado, estou simplificando demais. Eu não entendi a descrição geral daquele personagem, né? Porque ele está o tempo todo deixando que a vozinha que fica na cabeça dele, pedindo para fazer o que ele queria, pedindo para fazer o que ele queria. Sim, exato. Você escreveu um personagem. Mas foi eu ou foi o... Foi o autor. O autor. Exato. Eu não entendi, na verdade, teria como simplificar esse personagem. Deixa eu ver se existe uma forma de deixar isso mais claro. O que ele estava querendo dizer é o seguinte. Foi, no início do texto. O que ele está dizendo? O exemplo do pagador de impostos, certo? O exemplo do pagador de impostos. O que é que você normalmente espera, né? Que sobre alguma coisa, né? Como é que essa analogia se encaixa dentro da teologia, né? É que em algum momento, né, sobre tempo para você ser você mesmo. Ou seja, você fazer coisas que você gosta e Mas deixar de fazer você coisas. mesmo, não você mesmo conforme a vontade de Deus para sua vida, mas Você mesmo, a sua personalidade. Isso que é o que ele fala, Entendeu? tomar como partido que você é agora. Você vai ser cristão sendo o que você já era antes de ser cristão. Entendeu? Você vai entrar você vai assumir os papéis impostos por essa moral, essa ideia de moral. Isso, Jonas, fica claro. Isso fica claro em dilemas que nós temos com a vida cristã. Cada um tem os seus. Mas, por exemplo, tem gente que pensa assim, rapaz, eu até gostaria de ser cristão, mas o problema é que eu não posso beber. Eu gostaria de ser cristão, mas o problema é que eu não posso fumar. O problema é que eu não posso transar com quem eu quiser. Entendeu? Esse o problema né? Por que esse cara não tornou cristão? Né? Para ele é mais importante satisfazer aquele desejo. Exatamente. Já tem gente que se torna cristão
e espera que em algum momento tenha a oportunidade de fazer essas coisas. Coisas que gosta. O problema é você fazer a coisa que gosta? Não. O problema é, isso que você gosta de fazer oferece algum tipo de impedimento ao seu relacionamento com Deus? Beber por si só é pecado? Não. Mas que tipo de relação você tem com a bebida? Então, ser crente e continuar bebendo pode ser pecado para você, muito embora não seja para mim. Certo? Mas eu gostaria de ser crente, né? Mas eu não mato essa vontade de beber. E entre aspas, né? Eu não mato. Ele deixou claro no capítulo anterior que não sou eu que mato essa vontade. É por isso que ser cristão é difícil e ao mesmo tempo fácil. Não sou eu que mato essa vontade. Eu não mato essa vontade de beber, né? E toda vez, por exemplo, que eu estiver num ambiente em que as pessoas estão bebendo, isso para mim é um tormento. Então, nesse momento, ser cristão para mim é muito difícil. Porque como cristão eu sei que não posso beber. Porque beber para mim é pecado. E nesse momento eu estou fazendo um esforço imenso para não beber. E o pior de tudo, ninguém reconhece isso. Esse é o personagem. Esse é o personagem. Ninguém reconhece isso. Então, ou eu vou desistir, vou chutar o pau da barraca e que se dane, vou beber mesmo agora. Ou eu vou passar o resto da minha vida amargurado. Porque o cristianismo está me impedindo de ser feliz. O cristianismo está me recalcando. O cristianismo está me podando. É um personagem que vivencia um dilema. Exatamente. Por que o dilema? Porque o prazer dele ainda está preso àquilo. O prazer dele ainda está nesse mundo. A esperança dele ainda está nesse mundo. E as nossas igrejas estão cheias disso. E muitas vezes a gente, eu, você e qualquer outra pessoa se depara com a situação dessa. Ainda. Eu acordei de mau humor por quê? Porque alguma coisa que eu queria não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque não era para acontecer, então por que eu estou de mau humor? Sou eu ainda apegado, né? Aquela esperança de sobrar o dinheirinho do imposto para eu investir em alguma coisa. Ou seja, é um indivíduo que tem suas esperanças no terreno. Que está vivendo em dois mundos diferentes. E Jesus Cristo não nos chama para viver em dois mundos diferentes. Ou você está em um mundo, ou você está em outro. Sim, Raimundo, pé na igreja também. É, o crente Raimundo, pé da igreja e pé do mundo. E em menor proporção, talvez, são lutas que todos nós vivenciamos como cristão, ou não? Sim, em maior ou em menor proporção. Aí você fala, aí é que é difícil. Mas quando é que vai ficando cada vez menos difícil? Com a prática. E é por isso que ele diz, precisamos fingir que sabemos fazer. Precisamos pelo menos fingir que a gente ouve a nossa consciência, né, tomada pelo Espírito, né, consciência de Cristo em nós. A gente precisa pelo menos fingir isso, porque com o passar do tempo esse fingimento se torna cada vez mais real. O oposto disso também é verdadeiro. Quanto mais você ignora, menos clara vai ficando essa diferença, né? E chega um momento em que você realmente não sabe mais distinguir o que deve ser feito ou não. E aí você segue os seus instintos, certo? Essa ideia de satisfação, de que a felicidade é fazer aquilo que você quer, é uma ideia, né, não é nova, mas que volta com muita força nessa geração. Muita força, né? E as pessoas se matam por causa disso. As pessoas se matam por causa disso. Se matam porque não conseguem fazer aquilo que querem. E não estou falando de forma figurada, não. Eu penso muito que o foco das discussões a respeito
da depressão, do sofrimento mental, tá mal localizado. O mundo, né, a secularidade está focando isso nas coisas de que as pessoas estão sendo privadas. Então eu me mato, eu sofro mentalmente por algo de que eu sou privado de fazer. Me parece que o problema não é daquilo de que eu sou privado, mas das expectativas que eu tenho a respeito daquilo. Né? Porque ao longo da história da humanidade, as pessoas foram privadas de muitas coisas, inclusive coisas que a gente tem hoje ao alcance da mão. Né? E a humanidade seguiu em frente, com talvez um nível de felicidade que a gente não consegue alcançar hoje. Sempre digo quando eu não sei, a expectativa pode melhorar ou piorar. Então, às vezes o filme é ruim, mas aí você vai achando que vai ser a véspera da sua vida, uma tortura, então você chega e parece um filme legal. Entendeu? Tem um provérbio que diz: não existe decepção, existe excesso de expectativa. Exatamente, né? Então eu não sinto falta daquilo que eu não conheço, por exemplo. Outro dia eu saí de casa e esqueci o celular em casa, né? Terrível, um sofrimento terrível, tá na rua sem celular. Mas quando eu tinha a idade dos meus filhos, as idades dos meus filhos, eu rodava a cidade toda, né? E não me preocupava. Rapaz, e se eu quiser, se minha mãe quiser falar comigo, não vai falar, velho. Você não tem celular, não existe celular, não existia celular quando eu tinha 16 anos. Né? Pelo menos não vendido do jeito que é hoje, né? Existia lá, sei lá, dentro do Pentágono, o pessoal talvez já usasse. Mas não existia, né? Não existia internet para você fazer uma pesquisa. Eu estou fazendo um sermão, preparando um estudo, eu chego lá, pronto, tá lá tudo que eu queria saber sobre aquilo. Gente falando contra, gente falando a favor, né? E leio aquilo que eu quiser, né? Quase que instantaneamente, né? Hoje em dia eu não sei, eu não consigo nem me lembrar de como era a minha vida antes disso. Não consigo me lembrar. Eu fico, como é que eu me formei na faculdade sem internet? Como é que eu fazia as coisas? Né? Como é que eu estudava? Livro, gente, biblioteca, revista, periódico impresso. Né? O bibliotecário ligava para a biblioteca da Unicamp para perguntar se tinha tal artigo e mandava. Era assim que a gente fazia. Hoje em dia... E os meus alunos ainda reclamam. Tem que não tem a questão da internet, mas você vai, procura as informações, você procura a linha de raciocínio que ele usou, aí você vai, tipo, assistir na videoaula até a linha de raciocínio, pronto. Minha questão que vai... Meus alunos ainda reclamam. Eu dou 5 dias para fazer a prova. Eu deixo fazer em grupo, com consulta, e os caras ainda reclamam. Já é assim, né? Porque, cara, a gente já sabe, mas agora é legalizado, é diferente. Mas não é só questão de estudo não, pô. Qualquer coisa, se você quiser saber, você vai lá, porque assim, tem até um vídeo que eu fiz faz um tempo, que era assim, não importa o que você está passando agora. Alguém no Yahoo passou por isso desde e perguntou, já tem as respostas ali. Rapaz, isso eu pergunto assim que você não imagina. Alguém já específico. fez. Creia, alguém já fez. Agora tem coisa que eu procuro e não acho, não vou lhe dizer. Às vezes tem coisa muito específica que eu mesmo já me bati assim pra encontrar. Mas você trocou a palavra-chave? Porque às Com vezes... certeza, com certeza. Mas... Você sabe inglês. Tem isso ainda. Sem inglês, né? Mas eu percebo que depois do tempo aparece, né? Eu acho que o Google ele tem esse algoritmo para identificar o que não está conseguindo responder. Eu acho que quando ele percebe que eu estou procurando, utilizando as mesmas palavras de forma diferente, utilizando combinações diferentes, aí esse cara... Tem uma IA lá que vai juntando as pecinhas até... Sim, sim. Aí depois de uma semana, às vezes eu encontro a pesquisa, mas na época eu fiz não. Nesse ano de educação aí, a gente vive uma época diferente, né? Porque agora não é mais dar a informação para o estudante.
buscar o conhecimento. Né? Mas hoje, o conhecimento está disponível de uma forma muito lógica. A gente precisa construir essa ponte de apreciação do conhecimento. E hoje, isso deve ser feito mostrando a utilização prática, como a gente pode utilizar aquele conhecimento de uma forma prática. E há uma distinção entre informação e conhecimento, né? A gente tem muita informação. Sim. Agora, se você não consegue correlacionar essas informações, você continua tendo informação e não conhecimento. Tem aquele post que eu acho que foi até grande no Facebook. Eu tenho muito tempo. Era assim, um bocado de pontinho era informação. Aí começava a ligar os pontinhos, aí era conhecimento, ia ficando mais complexo, inteligência, aí chegava e fazia um unicórnio, era teoria da conspiração. Para fechar essa parte, né? Isso tudo você tem corta na edição, faz só os cortes Você começar a ouvir minha voz. da EBD. É o que você quer trazer mais café pra mim? Oxi, não é que não, é? Se você quer trazer, eu não vou te impedir. Deixa eu fluir. Tem um memezinho, né? O casal conversando. Aí, não, eu tô impressionado com isso, o cara falando pra mulher. Alguma coisa assim, não me lembro exatamente o dele. Eu tô impressionado com essa coisa de informação. Hoje parece que todo mundo sabe de tudo, né? Aí a mulher, deixa de ser besta, rapaz. Isso é coisa de sua cabeça, né? Aí ela riu, eu ri, a Siri riu. Alguma coisa assim. Dizem que o Mark Zuckerberg sabe de... Eu acho que assim, você tá sabendo, o Mark Zuckerberg sabe de tudo que acontece no mundo. Aí não, isso é besteira. Eu ri, minha mulher riu, a Siri riu. O melhor é do Transformers, você já viu? Eu tava cozinhando com a pistola na cintura. Minha mulher entrou para perguntar por que eu tava cozinhando armado. Eu falei, não, rapaz, é porque qualquer desses eletrodomésticos pode ser um Transformer. Ela riu, eu ri, a torradeira riu, eu dei um tiro nela. Minha mulher riu, eu ri, a torradeira riu, aí eu dei um tiro nela. Estudando ambiguidade em intervenção. Voltando, bora ver se a gente termina o capítulo hoje. Estamos todos tentando fazer nossa mente e nosso coração seguir os seus próprios caminhos. Oh, glória, 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 glória. Obrigado, Vadinho. Centrados no dinheiro, no prazer ou na ambição. Repare que nada disso é pecado, né, gente? Ter dinheiro não é pecado. Ter prazer não é pecado. E ter, num certo sentido, ambição também não é pecado, né? Ambição no sentido de aspiração. De aspirar a alguma conquista, né? Mas o problema é centralizar nossa vida nessas coisas. E esperando ainda assim nos comportar de forma honesta, casta e humilde. Eu não sei que figura de linguagem é essa. Eu entendi agora o que ele quis dizer. Ele está abordando esse ser contraditório, né? Uhum. É isso que eu ia dizer. Não é exatamente uma contradição, né? Mas eu não sei que figura de linguagem ele usou, mas ele faz a comparação, né? O paralelo: dinheiro, honestidade, prazer, castidade, ambição, humildade, né? Você foca a sua vida em dinheiro, prazer e ambição, e você quer ser honesto, casto e humilde. Ou uma coisa ou outra. Eu lembro
anti-herói, né? Mas enfim, de qualquer forma, tem uma cena que eu acho que vale muito, que é quando de relance assim, aparece um papelão na parede escrito regras, não matar pessoas. Então, o Venom, ele vive sendo como se ele estivesse sendo segurado pela coleira ali, pelo Eddie Brock, né? E aí, o próprio Venom entra, por conta da abstinência, num estado de loucura. E essa pessoa que mantém o Venom vivo, vamos dizer assim, e quer ficar segurando o Venom só com uma plaquinha, com uma caixa de pizza desenhada, vai viver em Eterno sofrimento. Você deu um excelente exemplo do contexto dessa lição de hoje, né? Isso o quê? Da lição de hoje. O Venom é o alter ego. O alter ego? Não é o alter ego. Ele é o ego. Ele é uma representação do ego de Eddie Brock, né? É quem, dentro da grande parábola que é a história, né? Se você trazer para um contexto cristão, é aquilo, né? O ego é o seu eu pecador lutando contra a sua consciência. Você sabe que é errado, mas ao mesmo tempo você não quer se livrar daquilo. Porque aquilo é bom para você dentro daquela circunstância, dentro daquela realidade, né? E ele, é isso, uma coisa que me decepciona, inclusive, nessa série de filmes que a Sony trouxe, né, que vai entrar pra Disney também, mas enfim, é que agora o Venom é um herói, né? Mas nos quadrinhos, se você trouxer essa mesma reflexão para o Venom original, tem um quadrinho, eu até falei com o senhor no mesmo dia, né, na mesma noite em casa, que é A Noiva do Venom, que é quando o Venom, o civil alienígena, vai parar na moça. E aí, ela vai parar num esgoto, né, subterrâneo, e uma galera vai abordar ela e tal, e ela mata todo mundo, né? Aí, quando ela toma consciência de novo, ela olha para o que ela fez e fala, rapaz, olha só o que aconteceu. Aí ela sobe e reclama com o Eri, falando assim, olha só o que o Venom me fez fazer. Aí o Eri vira pra ela e fala, o Venom não pode te fazer nada que você não vai fazer. Exatamente. É uma boa analogia. Mas isso é precisamente o que Cristo nos alertou para não fazer. Segundo ele, um espinheiro não é capaz de produzir figos. Se eu sou um campo que não contém nada além de sementes de capim, não posso produzir trigo. Cortar o capim pode até fazer com que ele permaneça baixo, mas vou continuar produzindo capim e não trigo. Se eu quiser produzir trigo, a mudança deverá ir mais fundo do que a superfície. Preciso ser arado e replantado. É por isso que o problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não procuram por ele. Ele surge no momento em que você acorda todas as manhãs. Acordou, começaram os problemas. Todos os meus desejos todos os seus desejos e suas esperanças para o dia tomam a sua mente de assalto como animais selvagens. E a sua primeira tarefa cotidiana consiste em simplesmente empurrá-los todos de lado, dando ouvidos àquela outra voz, pressupondo aquele outro ponto de vista e deixando aquela outra vida mais ampla, forte e calma fluir. Ou seja, você tem que matar o seu ego todos os dias quando acorda. E a vida segue, dia após dia, com a gente se distanciando de todas as gritarias e aflições que nos invadem com a força de um vendaval. Olha o que você estava dizendo, ó. No começo, só conseguimos fazer isso por alguns instantes, mas a partir desses momentos, um novo tipo de vida estará se alastrando por todo o nosso corpo. Porque agora estamos deixando que ele trabalhe em nós nas áreas certas.
Trata-se da diferença entre uma pintura que é simplesmente passada sobre a superfície e a tintura ou borrão que impregnam em profundidade. Cristo nunca adota uma conversa fiada, vaga ou idealista. Quando ele disse sede perfeitos, ele estava falando sério. Ele quis dizer que devemos nos submeter ao tratamento completo. É difícil, mas o meio termo a que todos aspiramos é mais difícil, na verdade. É impossível. Pode ser difícil para um ovo transformar-se num pássaro. Seria engraçado de ver e ainda mais difícil para ele aprender a voar quando ainda estivermos dentro da casca do ovo. Como somos parecidos com seus ovos. Como somos parecidos com esses ovos. E você não pode seguir sendo apenas um ovo comum, digno, indefinidamente. Ou rompemos a casca, ou goramos. Ou saímos de dentro do ovo para realmente aprender a voar, ou o ovo vai apodrecer. Na questão da pintura, né? Pense numa tatuagem de rena e numa tatuagem pigmentada. Inclusive, qual é a diferença entre corante e pigmento, né? O corante, ele é solúvel no meio. Então, se você, por exemplo, pegar uma barra de sabão branca e uma barra de sabão vermelha, e na barra de sabão vermelha tem um corante, com o passar do tempo, a cor de um vai passar para o outro. Porque os dois têm a mesma base, né? Tem aquele ditado semelhante dissolve semelhante. Então, como o corante está dissolvido no primeiro sabão, gradativamente ele vai se difundir pelo segundo, né? Se for um pigmento, não, porque o pigmento é insolúvel. O pigmento não vai passar, né? Na tatuagem se usa pigmento. Por que se usa um pigmento? Justamente para que você não tenha as linhas borradas. Você passou de preto, né? O preto fica ali. Agora, qual é a alusão da tatuagem de pigmento e a tatuagem de... Qual é a alegoria, né? E o pigmento de rena. A rena é uma tintura que fica na superfície. Com o passar do tempo, aquela primeira camada de pele vai descamando e a rena vai desaparecer. Já o pigmento, ele foi introduzido nas camadas subcutâneas, que não vão sair nunca, né? Então, o que é mais caro? Você fazer uma tatuagem ou manter uma tatuagem de rena o resto da sua vida? É mais caro você fazer uma tatuagem de rena o resto da sua vida. De tempos em tempos você vai pagar para o cara fazer a mesma tatuagem o tempo todo. E você vai ter que fazer isso direto. Aquilo não é permanente, né? O que Jesus está dizendo, o que Lewis está dizendo é o seguinte: em relação ao custo, o que é que dá mais trabalho? A gente manter o nosso ego lá no fundo, né? Alimentar ele de vez em quando, né? Ou simplesmente acabar com ele. É mais difícil num primeiro momento acabar com ele. É muito doloroso nascer, é muito doloroso sair da casca. Mas você só consegue viver plenamente depois que você nasce, né? Depois que você sai da casca do ovo. Gostaria então de retomar o que disse anteriormente. Isso é tudo o que há para se dizer sobre o cristianismo. Não há nada mais. Ele poderia terminar o capítulo aqui. É tão fácil confundir-se a esse respeito. É fácil pensar que a igreja possui uma série de objetivos diferentes: educação, instalações, missões, serviço de manutenção. Da mesma forma que é simples pensar que o Estado tem diversos objetivos militares, políticos, econômicos e por aí vai. Mas, de certa forma, as coisas são muito mais simples do que isso. O Estado existe simplesmente para promover e proteger a felicidade comum de seres humanos nesta vida. Essa é a única função do Estado. Promover uma boa educação faz parte desse processo? Beleza.
Garantir a segurança faz parte desse processo? Obviamente. Garantir saúde para todo mundo faz parte desse processo? Beleza. Então, por causa disso, o Estado se envolve com educação, por causa disso, o Estado se envolve com segurança, por causa disso, o Estado se envolve com saúde. Não porque seja função primária do Estado promover essas três, mas porque garantir essas três, ou promover essas três, faz parte da sua proposição básica, que é garantir o bem-estar dos seres humanos nesta vida. Então, como eu não consigo garantir um estado de bem-estar sem saúde física, sem segurança e sem educação, o Estado acaba se envolvendo com saúde, com segurança e com educação. Da mesma forma, para garantir o seu propósito original, a igreja acaba se envolvendo com educação, acaba se envolvendo com missões, com construção de templo, com ações filantrópicas, beneficentes e tudo mais, coisa e tal. Mas aí, é para isso que a igreja serve? É o que Bonhoeffer vai falar de as coisas últimas e as coisas penúltimas. Só existe uma coisa última, que é garantir passagem para a eternidade com Cristo. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que dar conta das coisas penúltimas. E em discipulado ele fala... A fé e as obras. Ele fala em discipulado, eu tenho que criar um ambiente em que a fé seja possível. Né? E isso é coisa penúltima. A fé em si é coisa última. Um marido e uma mulher batendo papo ao pé da lareira. Um grupo de amigos jogando dardos em um pub. Pub são os bares ingleses, né? Ingleses, irlandeses, escoceses, bretões. Britânicos, na verdade. Bretão é outra coisa. Um homem lendo um livro no seu próprio quarto ou cultivando o seu próprio jardim. É para isso que o Estado serve. É o chamado Estado de Direito. Né? É você ter os seus direitos garantidos e ter alguém que cobre também que você cumpra com as suas obrigações. Isso não é possível sem um Estado organizado. Pelo menos não por longos períodos. A história está aí para mostrar isso. Né? E se ele não estiver contribuindo para aumentar, prolongar e proteger tais momentos, todas as leis, os parlamentos, os exércitos, as cortes, as polícias, as economias, etc., não passarão de perda de tempo. Da mesma forma, a igreja não existe senão para atrair seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. Deus não se tornou um homem para nenhum outro propósito. Pode-se duvidar até de que o universo todo tenha sido criado para outro propósito, senão esse. Todo o universo foi criado, é uma sugestão razoável, todo o universo foi criado para que seres humanos fossem atraídos até Cristo. É o que está escrito na Bíblia, né? Toda a criação foi criada por causa de Cristo e para Cristo. A Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo e que tudo deve ser reunido nele. Portanto, por causa dele e para ele. Né? Suponho que nenhum de nós consiga compreender como isso vai acontecer no que diz respeito ao universo. Não sabemos que tipo de vida existe, se é que há alguma vida, nas partes que estão a milhões de quilômetros de distância da Terra. Ou seja, existe vida inteligente extraterrestre? Não sei, mas se tiver, essa vida está envolvida nesse processo. Mesmo nesta Terra, não sabemos como isso se aplica a outras coisas além do homem.
se toda a vida foi criada por Cristo e para Cristo, como se aplica para outros seres vivos? Não, para os outros seres vivos que existem na Terra, né? E a gente não sabe, porque a gente não tem a perspectiva do cavalo, a gente tem a perspectiva do ser humano. A promessa para os cavalos, quem conhece são os cavalos. Afinal de contas, ninguém esperaria outra coisa. O plano só nos foi revelado até onde ele nos diz respeito. Você sabe que ele fala isso, velho, em O Cavalo e Seu Menino. Lembra, Pedro? Nas Crônicas de Nárnia. Você não lembra de O Cavalo e Seu Menino, não, velho? Eu não lembro de nada. Eu não lembro do cavalo principal. Já começa que o título é estranho, né? Porque quem pertence ao cavalo é o menino e não o contrário, né? Tem uma hora que Aslan conversa com o menino e ele pergunta a Aslan assim, e o que aconteceu com fulano de tal? Aí Aslan diz, ó, a cada um só é permitido conhecer a sua própria história. Então a minha conversa com fulano de tal não diz respeito a você. Importa o que eu estou conversando com você aqui agora. E ele fala que... Eu não lembro dessa parte em Cavalo e Seu Menino, mas também tem aquela parte que Aslan vai conversar com Pedro, não é um feiticeiro da roupa, e também ele não nada, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas aí fica velado, né? Porque ele conversa com Pedro e ninguém sabe o que foi que Pedro conversou com ele. E nesse caso, o menino, esqueci o nome dele agora, ele quer saber o que Aslan preparou para as outras pessoas. Corim. Corim Punho de Ferro ali. O alter ego de Caleb. Quando ele vai conversar com Corim quer saber. Eu acho que é com Corim, quer saber de outras coisas. Ele fala, não, cada um é reservado conhecer a sua própria história. Às vezes gosto de imaginar que sou capaz de enxergar como isso poderia se aplicar a outras coisas. Imagino que pudesse entender como os animais superiores são, de certa forma, atraídos para dentro do homem, quando ele os ama e os torna, como ele faz, muito mais parecidos com o ser humano do que eles seriam se não fosse por isso. Né? Um cão é muito mais parecido com o ser humano por conviver com os seres humanos do que um lobo ou um cão selvagem. Posso entender o sentido pelo qual as coisas mortas e as plantas são atraídas para o homem quando ele as estuda, usa e aprecia. E se houvesse criaturas inteligentes em outros mundos, eles poderiam fazer o mesmo com seus mundos. É possível que, quando as criaturas inteligentes entraram em Cristo, elas pudessem carregar consigo todas as demais coisas. Mas não sei de nada disso. Em relação a isso, só posso especular. O que nos foi revelado é como nós, seres humanos, podemos ser atraídos para dentro de Cristo. Podemos nos tornar parte deste maravilhoso presente que o jovem príncipe do universo quer oferecer ao seu Pai. O presente que é Ele próprio e, portanto, nós nele. Trata-se da única coisa para a qual fomos criados. E há pistas estranhas e empolgantes na Bíblia de que quando quando somos atraídos para dentro, uma grande quantidade de outras coisas da natureza vai começar a entrar nos eixos. Será o fim do pesadelo, um novo amanhã terá despontado. Ele está se referindo a Romanos 8, né? Quando Paulo diz que a natureza aguarda ansiosamente e sofre a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, a natureza caiu junto com o ser humano e vai ser restaurada junto com a igreja, junto com aqueles que herdarão o novo mundo. Muitas vezes a nossa compreensão de céu é errada, é folclórica. É aquela compreensão de céu, um céu espiritual. O céu espiritual, né, existe, separado do mundo físico, e vão para o céu aqueles que morrerem com Cristo. E estarão nesse céu espiritual com Cristo até que ele volte. Quando ele voltar, o que Apocalipse diz, o que João diz é que viu o céu descer.
viu a nova Jerusalém descer, né? E o que Paulo fala, especificamente aos romanos, é que a criação vai ser restaurada. Isaías diz a mesma coisa, né? O próprio João fala em Apocalipse: vi novos céus e nova terra, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Isaías diz, né, que haverão novos céus e nova terra. E quando o próprio João diz que vê o céu descer, né, vê a nova Jerusalém descer do céu, e quando Paulo diz que a criação anseia esse momento, o que é a revelação dos verdadeiros filhos de Deus? É quando Jesus Cristo voltar a glorificar a igreja e haverá uma nova criação, nós teremos novos corpos e tudo vai começar a fazer sentido de novo. Tudo aquilo que a gente acha estranho vai começar a fazer sentido de novo. Por que o mundo é tão estranho? Porque ele está fora do propósito. Um dia o mundo vai voltar para os eixos. Não só a igreja vai ser glorificada, restaurada, como toda a criação, né? E quem viver verá. Amém. Glória a Deus por isso. Minho, que chegou mais tarde, vamos orar para encerrar. Minho, não esqueça de fazer os cortes necessários. Bora balançar aquele projeto, Minho, de fazer os cortes os cortes da EBD. Vamos fazer assim. Pega algum momento que vocês mais gostaram da EBD. Sei lá, eu gostei de tal EBD quando o Cristo falou isso, tal EBD quando o Cristo falou aquilo. Aí vocês me mandem, assim, uma partezinha. Pra mim foi aquela preferida e eu vou tentar fazer uns cortes pra gente avançar. Cara, tanta coisa assim de cabeça, velho. É. Tanta coisa de cabeça assim pra saber, né? Ou então, os antigos vai ter que assistir de novo, né? Não tem jeito. É. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder ouvir essa palavra, de estudar o livro de Deus, escreveu e entender mais do Senhor, poder se conhecer melhor, entender mais o que o Senhor preparou para o Senhor escolher. Agradecemos profundamente, Deus, por toda essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder crescer e nos aproximar do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos prepare para cada vez crescer mais contigo, Pai, e nos aproximar mais do Senhor. Pedimos que o Senhor também nos prepare para a noite, para a palavra que está vindo de noite. E muito obrigado. Amém. Então, gente, até o culto da família, né? Às 18 horas. É sempre domingo. Domingo, o pastor gosta de chamar o culto da família. Hoje tem